O sucesso pode ser uma bênção, mas também pode se tornar uma armadilha se nós não tomarmos cuidado. Conquistas e reconhecimento podem nos tentar a confiar na nossa própria força e a gente se esquece dos valores mais profundos que realmente importam. O verdadeiro sucesso não é medido por aquilo que nós ganhamos, mas por quem nós nos tornamos. E ele nos convida a permanecer humildes, reconhecendo que cada realização é uma oportunidade de servir e nos aproximar de Deus. E então, quando o sucesso vier ao seu caminho, ele vai te aproximar do seu propósito? Ou será que você vai ser tentado a pensar que não precisa de Deus? A maior escolha: não se iluda com sucesso. Esse é o título da mensagem de hoje. Agora começa mais um programa Viva aqui na TV Novo Tempo. Não vá embora. Ele hoje deseja ter uma experiência real com você. Olá você, estamos rapidamente nos aproximando do final da atual série de mensagens intitulada A Maior Escolha. E nela nós estamos estudando a sensacional história de Daniel e seus amigos, que se encontra aqui, na Palavra de Deus, em sua primeira parte ali do Antigo Testamento. Durante essa série, repetidas vezes eu tenho mencionado que antes de uma grande bênção, o que vem? Isso mesmo, um teste. Deus deseja ver se nós estamos ali aptos para receber a bênção que Ele deseja nos dar. É uma maior responsabilidade, uma influência maior, mais sucesso. E esse princípio foi apresentado e explicado pelo próprio Jesus Cristo. Ouça com atenção. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Você percebe? Nós temos que ser provados nas pequenas coisas para estarmos prontos para as grandes. Mas quando nós falamos de sucesso, será que ele é de fato um teste? Sem dúvida alguma. Você conhece alguma pessoa que foi destruída pelo aparente sucesso? É só você olhar a vida de muitas celebridades. Do ponto de vista humano, há pessoas que têm tudo aquilo que a grande maioria das pessoas sonha. Dinheiro, status, prazer, mas muitos se perdem. Simplesmente não conseguem lidar com o sucesso. Na verdade, o sucesso já destruiu muita gente. Problemas com o eu, fama, dinheiro, drogas, sexo, ganância, orgulho, tudo girando ao redor da carícia ao eu. Veja aquilo que nós encontramos aqui na Palavra de Deus sobre o não saber lidar com, por exemplo, elogios. Mas o que prova o homem são os elogios que recebe. Nós precisamos, portanto, falar sobre os perigos do orgulho. São os perigos da arrogância, do egoísmo, que são frutos do sucesso. E até aqui nós temos visto que Daniel e seus companheiros tiveram que passar por testes, provações, na realidade diversas delas. Mas hoje o teste não aconteceu com Daniel, não aconteceu com Ananias, Misael ou Azarias. Mas com quem foi então? Com o próprio rei da Babilônia, Nabucodonosor. Em virtude ali do seu orgulho, a sua arrogância, o seu ego, ele perdeu praticamente tudo. Mas como eu já mencionei, não é muito difícil a gente entender as dificuldades de caráter que Nabucodonosor tinha, onde ali o orgulho, a arrogância, o egoísmo se destacava de uma maneira profunda, ao ponto de, como vimos na última mensagem, do seu grande desejo de ser visto como um Deus. E a história dessa vez aconteceu quando Nabucodonosor já havia estabelecido a sua liderança de maneira plena. Ele tinha pouco mais de 50 anos, cerca de 30 anos após o sonho de Daniel, capítulo 2. E agora, novamente, Nabucodonosor tem um sonho, um outro sonho. Só que dessa vez ele se lembrava do sonho. Ele só queria saber a interpretação. O que é que ele faz? Mais uma vez, ele vai, chama seus sábios, os astrólogos, adivinhos, videntes, e parece que ele ainda não tinha aprendido a lição.
Sabe o que aconteceu? Nada. Eles não sabiam o que dizer para o rei. E como não conseguiu interpretar o sonho, quem Nabucodonosor finalmente chama? Daniel. Rapidamente aí Nabucodonosor conta o sonho para Daniel. E ele diz, eu vi, Daniel, uma árvore enorme, linda, cheia de frutos. Era suficiente para todas as pessoas. Os animais ali descansavam na sombra dessa árvore. As aves faziam ali seus ninhos, os galhos. Todas as pessoas viviam felizes por causa da árvore. Mas de repente, Daniel, um ser desceu do céu gritando, derruba essa árvore, corte os galhos, sacude as folhas, jogue todos os frutos no chão, afugente os animais, as aves, mas deixe o tronco e as raízes. Que esse tronco se molhe ali com orvalho, que coma ali com os animais, e que seu coração seja mudado de um coração humano para o coração animal, por um período de 7 tempos. Daniel, por favor, me diz o que significa. O que significa esse sonho? E Daniel diz, rei, eu, quem sabe, posso dizer sim. Só que dessa vez a interpretação não foi notícia boa para Nabucodonosor. Rei, Deus tem uma mensagem para você. Tudo que você tem, tudo que você é, só lhe foi concedido porque Deus permitiu. Mas parece que você ainda não tem essa noção. Você se lembra daquilo que Deus fez bem aqui em Babilônia depois que você nos trouxe para cá? Você se lembra da estátua gigante que você construiu apenas para fazer com que todos o adorassem como Deus? Você se lembra como que Deus salvou meus 3 amigos da fornalha que você aqueceu 7 vezes mais, de tanta ira, por você não ter sido adorado por eles? Você percebe, rei? Deus tem dado uma oportunidade atrás da outra para você possa viver uma transformação de vida. Para que você não apenas aceite Deus de palavras, mas de ações. Infelizmente, rei, chegou o momento que Deus se cansou da sua arrogância e do seu orgulho. E você não mais será o rei de Babilônia. Deus vai removê-lo do trono. Você não apenas vai perder seu império, mas o pior de tudo é que você vai perder sua mente. Você vai perder o contato com a realidade. Você vai se tornar como um animal. Você vai ficar tão lelé da cabeça que não haverá como mantê-lo aqui no palácio. Você vai viver com os animais. Seu cabelo vai crescer, suas unhas vão crescer, as pessoas vão ter medo de você pela sua aparência. Mas Nabucodonosor, há esperança. Como você pode evitar tudo que eu falei? Como? Seja humilde. Se você ouvir e atender à vontade de Deus, se você começar a honrar a Deus pelo sucesso que você tem, você pode evitar essa desgraça na sua vida. Mas me permita dizer algo. Nabucodonosor foi testado na área do orgulho e falhou. Como não sofrer as consequências do fracasso nessa área? Hein? Só que antes de avançar com o tema de hoje, me permita apresentar para vocês a revista Esperança Novo Tempo, Na Mira da Verdade, que foi preparada para que você possa tirar dúvidas daquilo que está aqui na Palavra de Deus. Não perca essa oportunidade, querido amigo, querida amiga, mande uma mensagem para o nosso WhatsApp, 12 98 244 4449 e peça o seu exemplar da revista Esperança Na Mira da Verdade. Eu não tenho dúvidas que esse material será uma bênção para você, para sua família, aqueles a quem você quer bem. Sem qualquer custo, nós enviaremos por um endereço da sua preferência e segue aqui o número novamente. Anote aí, 12 98 244 4449. E mais uns minutinhos, entre em contato com a gente. Eu repito, queridos, como não sofrer as consequências do fracasso nessa área? Nós precisamos encontrar as respostas para 2 simples perguntas. O que leva ao fracasso o ser humano diante do sucesso? E o que fazer para se recuperar? E nós vamos à primeira delas nesse momento. Razões ali por fracasso diante do sucesso. Um dos problemas é acariciar o ego. Em grande parte das situações, aqueles que vivem o sucesso se acomodam com o conforto que muitas vezes a situação traz. O resultado? Perdem a real noção do que estão vivendo e, quando menos esperam, estão ali acariciando seu ego. Veja como o próprio Nabucodonosor descreve a sua situação. Eu, Nabucodonosor, vivia sossegado no meu palácio e tudo ia muito bem.
Ele já havia conquistado tudo o que queria. Vida tranquila, sem preocupação. Será que Nabucodonosor, ele tinha qualquer desejo em vencer seu orgulho? Preste muita atenção, a outra frase dele. Acaso não é esta grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? Que exemplo de humildade, né? Perceba ali os pronomes pessoal e possessivos. Ele diz, eu construí, é meu reino, o meu enorme poder, a minha glória e a minha majestade. Queridos, através da palavra de Deus, nós encontramos diversas advertências quando o problema é o orgulho. Eu te pergunto, por que o orgulho é tão perigoso? Hein? Porque ele está diretamente relacionado com o nosso maior problema, nós mesmos. Eu me recordo quando a minha filha mais velha, Isabela, começou a falar, depois que começou as primeiras palavrinhas, Daddy, Mami, ela disse uma vez no supermercado, e me assustou aquilo, It's mine. Bebê, é meu. Eu fiquei pensando, quem que ensina isso para uma criança? Queridos, nós crescemos e depois a gente aprende a fingir. Mas no fundo do nosso coração, todos nós, desde pequenininhos, nós temos aí esse desejo de ter o mundo ao nosso redor. E nós precisamos da transformação que Deus deseja trazer a cada um de nós. O problema é que a cada momento nós estamos pensando em quem? Em nós mesmos. Só que isso também não é tudo. Há uma outra razão para o fracasso diante do sucesso, é quando a gente ignora as advertências. Em termos gerais, quando alguém está saindo bem na sua vida ali, quem sabe de maneira profissional, financeiramente, ela não percebe os sinais de advertência. Só que ali o sucesso mal dirigido leva à destruição. Infelizmente, muitos ao viver com sucesso, eles se esquecem de que são seres humanos como qualquer outra pessoa. Um dos problemas? Deixam de servir, deixam de se preocupar com outras pessoas. Querem apenas uma coisa, serem servidos. E Deus deu a advertência para Nabucodonosor. Um sonho que claramente descrevia o que iria acontecer. Deus disse para ele, você vai perder o seu reino, você vai perder a sua sanidade mental, você vai perder tudo o que você tem. Mas a advertência de Daniel terminou assim. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho. Renuncia a teus pecados e a tua maldade. Pratique a justiça e tenha compaixão dos necessitados. Talvez então continues a viver em paz. Você prestou bem atenção? Essa foi a última chance para Nabucodonosor. E a advertência veio através de 2 conselhos. Renuncie seus pecados, em outras palavras, se arrepende. Mas o que isso significa? Pelo menos 3 aspectos ali. Primeiro é ser responsável por suas ações. É reconhecer, queridos, que nós temos erros. É deixar de culpar outras pessoas pelo nosso pecado. E foi isso que Davi fez no processo de arrependimento que ele viveu. Eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Segundo aspecto, afaste-se do seu pecado. Afaste tudo aquilo, querido amiga, que é contrário à vontade de Deus. Tome a decisão, de uma vez por todas, de fugir das garras da tentação e daquilo que está destruindo a sua vida. Vá em direção do caminho e da vontade de Deus. Suplica ao Senhor, não me deixe seguir o caminho errado. Em terceiro aspecto, busque a força para você vencer em Deus e na graça que Ele te oferece. Você precisa buscar o refúgio, o refrigério, o perdão que somente Deus pode te dar. E Davi também, ele suplicou, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. E aqui, queridos, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós não podemos ali minimizar a nossa situação. Nós não podemos ficar culpando outras pessoas, não podemos racionalizar as circunstâncias. Nós não podemos simplesmente apresentar desculpas pelos nossos pecados. A gente precisa assumir a nossa responsabilidade. A gente precisa se afastar do pecado e buscar em Deus a força dele, a graça que podemos receber para vencer. Mas além disso, a advertência também incluía pratique a justiça
e tenha compaixão dos necessitados. Daniel disse para Nabucodonosor, demonstre amor. Esse foi o segundo conselho. Tenha cuidado, rei, com o pobre, com aqueles que sofrem. Mas eu te pergunto, por que será que Deus estava dizendo ao homem mais poderoso do mundo naquele momento para dar devida atenção aos pobres? Queridos, muitas razões. Primeiro, quando o ser humano age assim, mantém o coração humano conectado com a realidade. Porque nesse momento nós retiramos os nossos olhos de nós mesmos. Quando você vê com compaixão outras pessoas, a gente desenvolve o hábito da generosidade e os resultados que vêm através dessa atitude. A palavra de Deus afirma, a religião pura e autêntica aos olhos de Deus Pai se mostrará por meio de atos como visitar órfãos e viúvas em suas aflições e manter-se longe das contaminações do mundo. Em outras palavras, Deus diz que Ele deseja que nós ajudemos pessoas que passam dificuldades, pessoas que passam por aflições e vivem sem esperança de um futuro melhor. Em breve, queridos, Deus julgará a qualidade do nosso amor. E a pergunta que eu faço para você e a mim mesmo é, será que nós realmente amamos ao nosso próximo? Ou será que é apenas da boca para fora? Então você sabe a resposta? Você é realmente alguém que se preocupa com aqueles que sofrem? Ouça com atenção. Pois eu estava com fome e vocês me deram comida. Estava com sede e me deram água. Era estrangeiro e me receberam em sua casa. Estava sem roupa e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na cadeia e foram visitar-me. Queridos, a Bíblia diz aqui que um dia Jesus ele vai dividir a raça humana em dois grupos. Ele chama um grupo de ovelhas e o outro de bodes. Para um grupo ele vai dizer, vocês se preocuparam e cuidaram de mim. Para o outro, Cristo vai dizer, vocês nunca se preocuparam comigo. E ambos, os dois grupos de pessoas vão perguntar, mas Senhor, quando agimos assim? Jesus vai responder, digo-lhes a verdade. O que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, Cristo diz, a mim o fizeram. Quando nós estendemos a mão em auxílio a qualquer pessoa que sofre, nós estendemos a mão ao próprio Cristo. E agindo assim, queridos, pensando em outras pessoas, principalmente nas que sofrem, você vai estar lutando contra as armadilhas do orgulho. Só que há uma terceira razão para o fracasso diante do sucesso. O mesmo que Nabucodonosor fez, é deixar de fazer o que é correto. Quando nós acariciamos o nosso eu, e nós não prestamos atenção devido ali às advertências, aos conselhos de Deus, e isso, pensando que isso vai ser o próximo passo normal, é simplesmente deixar de fazer aquilo que é correto. Paramos de agir de maneira correta. E quando nós começamos ali a procrastinar, a adiar as importantes decisões que precisamos fazer, deixando tudo para depois. Ouça só o que aconteceu com Nabucodonosor. 12 meses depois, um ano, quando o rei estava andando no terraço do Palácio Real da Babilônia. 12 meses depois. Deus havia dito para ele que ele ia perder tudo, até mesmo a mente, se não mudasse de atitude. E adivinhe o que ele havia feito? Nada. Absolutamente nada. Talvez ele até se lembrasse do sonho e da interpretação de Daniel, mas ele estava deixando tudo para depois. Nabucodonosor não mudou coisa alguma na sua atitude, na sua vida. E me permita, querido, perguntar para você. Se Deus falasse com você hoje, se você não mudar de vida imediatamente, que você ia perder tudo que você tem, quanto tempo levaria para você começar a agir? 12 meses? 1 ano? Será? Agora mesmo? Queridos, a verdade é que Ele, Deus, já te advertiu. A advertência que Ele está bem aqui, ó. Mas infelizmente ainda hoje muitos de nós continuamos a viver uma vida de procrastinação. A gente deixa para amanhã o que nós sabemos que precisamos fazer hoje. Quando nós ouvimos a orientação de Deus, nós precisamos agir. Precisamos agir pela fé, precisamos fazer as escolhas apropriadas para viver de acordo com a orientação que nós encontramos em Sua palavra. Mais de uma vez eu escuto as pessoas dizendo, estou tentando, pastor. Eu sempre respondo da mesma forma, pare de tentar, faça. Diga a você mesmo,
Eu vou dar o primeiro passo pela fé. Eu vou buscar a reconciliação. Eu vou fazer a restituição. Eu vou recomeçar a minha vida. Você não pode ficar pensando, um dia desses. Porque um dia desses pode nunca se tornar realidade. Um dia desses eu vou me decidir por Cristo. Um dia desses eu vou levar Deus a sério na minha vida. Um dia desses eu vou mudar meu comportamento em casa. Um dia desses eu vou colocar Deus em primeiro lugar nas minhas finanças. Um dia desses eu vou, quem sabe, aí me preparar e aceitar o batismo. Um dia desses eu vou estar pronto para receber Jesus Cristo antes dele voltar. Na verdade, quando é que você vai tomar essas decisões? Quando você deixar de sentir medo? Quando, quem sabe, essas decisões não forem tão arriscadas? Um dia desses. Meus queridos, cuidado, porque se você não agir com fé, esse dia pode nunca chegar. E eu sinceramente espero que essa não seja a sua experiência. Mas no caso de Nabucodonosor foi exatamente o que aconteceu. E que triste experiência ele teve. Perdeu seu reino. Perdeu sua mente. E por quanto tempo durou isso? 7 tempos, como disse Daniel. 7 anos. Durante 7 anos, Nabucodonosor foi um espanto, um horror para todos os seus súditos. Por 7 anos foi humilhado perante todo o mundo. Mas Deus, em sua misericórdia, após esse período de 7 anos, restaura a mente de Nabucodonosor. E para concluir, me permita rapidamente compartilhar com você os passos para a restauração. Quando a gente cai como Nabucodonosor, diante desse sucesso, orgulho e o fracasso que vem com ele. Como vencer o orgulho? Em primeiro lugar, olhe para o céu. O que significa isso? Reconheça a sua situação. Na continuação do testemunho de Nabucodonosor, nós lemos, ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. No original, em hebraico, a palavra usada aqui significa que ele literalmente olhou para o céu, olhou para cima. O que isso significa? Uma entrega. Nabucodonosor, uma entrega completa. Nabucodonosor havia chegado no fundo do poço. Não havia como ele ir mais para o fundo, mais para baixo. E agora ele reconhece a sua situação, ele percebe que não há outra solução para ele, ele finalmente, ele escolhe. Ele decide erguer seus olhos para o céu e tem a sua mente restaurada por Deus. Ele viveu 7 anos olhando para baixo, queridos. 7 anos sofrendo as consequências das suas decisões erradas. Quem sabe você vive hoje um problema e não espere pela mudança nas outras pessoas. Escolha você viver a mudança. Olhe para Deus, não para outras pessoas. E viva a transformação, não amanhã, mas hoje. Próximo passo? Reconheça quem é Deus. Em seguida, Nabucodonosor, ele finalmente reconheceu quem é o verdadeiro Deus. Mas dessa vez, para nunca mais voltar a viver sozinho. Tendo ali, quem sabe, as rédeas da sua existência em suas mãos. Ouça. Então, disse Nabucodonosor, louvei o Altíssimo. Honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno. O seu reino dura de geração em geração. Nesse momento de louvor e reconhecimento, ele menciona um fato importantíssimo, queridos. Ele diz que o domínio de Deus é eterno, que o reino de Deus dura para sempre. E é por essa exata razão que Cristo menciona, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E essa precisa ser a nossa prioridade, queridos, o principal desejo do nosso coração. Nabucodonosor, ele deseja criar um reino eterno para si, desejava, mas como a gente sabe disso? Ele ouviu de Daniel que ele era a cabeça de ouro daquela estátua, mas que viria um outro reino inferior a ele, depois. Mas ele disse, não, de jeito nenhum. E foi assim que ele construiu aquela estátua que representava totalmente a ele, para ser adorada, só com a cabeça de ouro. Ele decidiu ter um reino eterno, mas em virtude do seu orgulho, ele perdeu o juízo e o reino que ele tanto amava. Mas agora, após ter sido ali sua mente restaurada, ele reconhece, só há um reino eterno, o reino de Deus. E o relato continua. Agora eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo
e todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. E mais uma vez Nabucodonosor louva a Deus. Sabe por quê? Porque tudo o que Deus faz é certo. Deus, queridos, não comete erros. Nós sim. Muitas vezes tentamos entender os porquês de todas as coisas e Deus leva a culpa por situações que nós não entendemos. Mas nós precisamos, queridos, crer. Deus está no comando. Tudo o que Ele faz é certo. E finalmente, Nabucodonosor, ele também reconhece seu maior problema. A razão da sua queda. A arrogância e o orgulho. Mas Deus o transformou, queridos, através de uma prova terrível. Uma dura adversidade. Mas no fim do relato, afirma que Nabucodonosor teve, além da sua mente restaurada, o seu reino restaurado. A sua grandeza veio a ser ainda maior. E o último passo para definitivamente vencer o orgulho, a arrogância, é compartilhe com outros a sua experiência. Diga a outras pessoas como é que Deus o restaurou. Na realidade, essa é uma experiência de humildade. Ter sido o homem mais poderoso do planeta e anos depois estar comendo capim com animais. Nada simples para contar para outras pessoas, né? Mas para quem ele disse isso? Para o mundo. Através de todos esses séculos, o rei Nabucodonosor, aos homens de todas as nações, povos e línguas, que vivem no mundo inteiro paz e prosperidade, tenho a satisfação de falar-lhes a respeito dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou para mim. Como são grandes os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno, o seu domínio dura de geração em geração. Na realidade, queridos, o capítulo 4 de Daniel é o testemunho, é a parte da autobiografia de Nabucodonosor. Essa é a sua história, a história desse homem. Talvez ele ficou sabendo que Daniel estava relatando a sua vida e disse: Daniel, tem um espaço aí para a minha história no teu livro? E você? Você tem contado a tua história para outras pessoas? Você tem dito a outras pessoas a maneira pela qual Deus tem atuado na tua vida? Querido, não perca as oportunidades que se colocam diante de você para você compartilhar com outras pessoas a sua experiência com Deus e a maneira pela qual você está sendo transformado por Ele. Foi isso que aconteceu com Nabucodonosor. Ele foi transformado. Ele recebeu, queridos, uma segunda chance. E hoje ele descansa, aguardando a volta de Jesus. No caso dele, demorou um pouco mais, ele sofreu um pouco mais, mas finalmente escolheu ser fiel. A maior escolha. Se nós paramos para analisar com cuidado o relato de Daniel 4, a experiência de Nabucodonosor gira em torno de uma importante questão. Quem de fato é Deus? Ele é, não você, não eu. Ele está no comando, querido, de todas as coisas. E se por acaso hoje você tem lutado contra o seu maior inimigo, o seu próprio eu, sem ser bem-sucedido, não se esqueça, como Nabucodonosor, olhe para cima e perceba quem é você. Reconheça quem é Deus e nunca deixe de contar a sua história para outras pessoas. Mas como isso vai ser possível? A partir do momento que você disser a você mesmo: eu escolho ser fiel. Deus eterno, que esse teu filho e essa tua filha que nesse momento escuta essa mensagem, que possam tomar essa decisão, Senhor, de serem fiéis a Ti, colocando de lado o seu eu, colocando de lado, oh Deus, a centralidade do universo em nós mesmos, para que possamos viver de acordo com Tua vontade, Tua palavra e Teu sonho na nossa vida. E isso te suplicamos em nome e pelo amor de Teu Filho, nosso Senhor e nosso Salvador Jesus. Amém, Senhor. Amém.